bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais de quem empreende. E você sabia que atrás de um CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje nós vamos revelar quem está por trás de um grande CNPJ, um advogado renomado, especializado e vai agregar muito conhecimento. Ele passou mais de 20 anos longe da advocacia, construiu negócios, enfrentou crises, aprendeu a negociar e a liderar. E, com a sua filha cursando direito, reacendeu aquela chama por dentro e ele voltou para a sua verdadeira vocação. Então é com muito orgulho, muita honra que eu apresento para vocês Carlos Tadini. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Priscila, pela oportunidade. Obrigado por abordar e trazer à mídia um tema de tão grande segurança, né, que é o direito médico para os médicos. E eis-me aqui para falar para você um pouquinho mais sobre esse pequeno nicho dentro de toda a cadeia do direito. Legal. E antes da gente começar, eu quero agradecer aqui a um dos nossos apoiadores, Doce Amor Festa. Vocês estão vendo aqui esses salgados, esse bolo. Eu falo que gravar aqui no Por Trás da Marca não é só uma gravação, é uma experiência. Aqui nossos convidados são recebidos assim, com amor e como devem ser tratados. Muito obrigada por essa parceria incrível e está tudo maravilhoso. E você que quer fazer o seu evento corporativo, seu café de sucesso, marque lá, adicione Doces, Amor e Festas. Vai ficar aqui também na descrição do vídeo. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Carlos, então você é especialista, um advogado nichado para a área médica. E conta aqui um pouco para nós quem é o Carlos por trás do advogado, por trás do CNPJ. Vamos lá. Por trás da marca, Carlos Tadini. Isso. Bom, Priscila, tudo veio aí, como você disse, né? Depois de certos anos afastado dos estudos, afastado da advocacia em si, né? Acendeu de novo esta chama através da minha filha mais velha, Ana Laura Tadini, em fazer direito. Isso daí me trouxe mais força para voltar aí a blindar essa classe que eu admiro demais, eu gosto demais, até porque a minha filha mais nova também vai ser médica, então eu já fiz todo esse... arquitetei tudo isso para trazer todo mundo perto de mim, a minha mais velha como advogada, a minha mais nova como médica, mas eu ali por trás dela, dando todo o apoio e segurança jurídica para ela. E vamos lá, tudo isso começou quando a Ana chegou em mim e falou: pai, vou voltar a estudar, e vou voltar a estudar não, vou fazer direito. Eu falei: nossa filha, mas direito, é isso que eu quero, vamos em frente. Como todo pai, né, a gente sempre se dedica e dá maior apoio aos filhos. Isso daí me acendeu um pouquinho essa chama novamente. E por que eu escolhi o direito médico? Porque conversando com amigos médicos e toda ali a literatura, todo esse contexto da judicialização, me deu ali uma certa dor de ver médicos tão profissionais naquilo que faz, com uma entrega tão excelente, onde ali se dedicam o máximo em estudos para entregar uma cirurgia ou um caso ali, um tratamento muito bem feito, serem processados por, às vezes, falta de documentos. Então, isso que me fez voltar todo o meu estudo, toda a minha visão para essa parte de documentos médicos. Legal. E, assim, eu sempre falo que uma coisa é aquilo que nos faz ganhar dinheiro. Outra coisa é o nosso propósito. E é claro, nítido que isso é um propósito. Ajudar outras pessoas, outros médicos que passam aí por momentos de fragilidade, onde muitas vezes o nosso judiciário acaba sendo, não digo nem fraco,
Mas assim, quando tem documentos muito irrisórios, não tem como. Precisa de um advogado ali para atuar. Pri, muito bem colocado. Porque o juiz hoje, ao julgar uma ação, ele vai analisar os dois lados ali. O lado do paciente e o lado do médico. E isso daí, ele vai criar um consentimento de todas essas duas histórias. Como em todas as versões, existem os dois lados. Então, eu, como advogado, eu penso muito antes de fazer os documentos, antes de fazer a minha entrega para o médico, que eu falo que eu não tenho preço, eu não vendo preço, eu entrego valor. Então, eu faço uma análise e me coloco no lugar do paciente. E eu tento fazer todo esse jogo para mim tentar deixar o médico totalmente estruturado para um ataque. Então, o direito ele nada mais é do que um jogo ali de xadrez, onde a gente vai arquitetando e onde a gente vai levando o juiz a um consentimento dentro, claro, de leis, tudo embasado em leis, protocolos. E isso daí me faz hoje me tornar especialista, aonde eu faço o juiz chegar ao consentimento de que o meu cliente está certo. Mas como que eu faço isso? Em cima de documentos, dentro de uma linha do tempo, desde quando o paciente chega na clínica, quando ele é abordado pela secretária e marca ali a sua consulta, até o último dia em que o médico fala e dá a alta para ele, tanto da cirurgia como do tratamento. Então essa linha do tempo, ela me faz a levar o juiz ao consentimento de que o meu cliente está certo. E eu, como empresária contábil, a gente sempre fala que nós somos os médicos dos empresários. Porque hoje, o país que a gente vive, a gente precisa ter pessoas de confiança e profissionais altamente treinados, que estudam, que visam ali sempre melhorar a carga tributária ou até mesmo um possível processo. O que você acha aí que te diferencia? Porque hoje o que eu percebo é que os médicos, essa área da estética, odontologia, precisa de alguém de confiança. Alguém assim que ele possa ali trabalhar tranquilo e falar, não, o Carlos está ali, confio nele. Qual que é o seu diferencial? É justamente isso, Priscila. Muito, muito legal aí a sua provocação, porque hoje em dia, como todo profissional que a gente busca nele uma certa confiança, né? Então, eu passo isso para os meus clientes, para eles confiarem em mim, para mim ser o melhor escudo jurídico dele ali. Então, o que me faz isso daí? Eu dedicar todo o meu tempo, toda a minha atenção em cima disso daí só. Eu não olho para mais nada, eu olho apenas para aquilo que vai fazer todos os documentos que eu entrego para o médico ser o melhor documento que ele vai ter. Então, não que eu seja melhor do que os outros, ou não que eu queira estar num nível acima dos outros, mas por eu dedicar todo o meu tempo e toda a minha atenção, eu falo que eu não estou na média, eu estou acima da média. Então é isso que eu tento passar para os meus clientes, que eles têm ao lado dele um advogado que vai cuidar com o maior amor, com o maior carinho de toda essa parte preventiva dele. Então, fazendo uma comparação ao seguro de responsabilidade civil. Eu acho que os médicos em si, eles devem ter o seguro de responsabilidade civil, sim. Esse é o básico, né? Eles têm que ter. Independente de me ter ou não como advogado, eu exijo que eles tenham um seguro de responsabilidade civil. Porque o seguro, ele vai ser como se fosse um airbag de um carro. O médico só vai usar ele se sofrer um impacto. O que é esse impacto? O processo, ou uma sindicância, ou responder... Quando já aconteceu. Quando já teve ali um fato que no fiscal a gente chama de fato gerador. Sim. Qual que é o fato gerador no meu caso? Quando teve o processo, uma notificação, que já deu alguma coisa que ele recebeu. Que não tem mais exatamente. O que fazer. Que ele vai ter que se defender. De qualquer forma ele vai ter que se defender.
Então, é onde a gente entra com essa defesa técnica, robusta, totalmente formalizada em cima das normas, dos protocolos. Tem casos que a gente usa protocolos internacionais. Então, o direito médico ele é biomedicina, bioética, leis, protocolos. É uma gama de assuntos. É muito complexo, não se trata só ali Não. de um seguro em si. Não. E é isso que você chama de blindagem jurídica preventiva? Isso, exatamente. Toda essa arquitetura que eu entrego para o médico, ou seja, eu dou um treinamento para quem vai preencher o contrato, eu dou um treinamento para quem vai fazer a ficha de anamnese guiada inicial, eu dou um treinamento para quem vai atender diretamente o paciente, porque às vezes o ruído, Priscila, ele não começa dentro da sala do consultório do médico. Às vezes o ruído ele se dá com a secretária. Às vezes a secretária, por algum motivo, não está bem, trata o paciente mal, e o médico não ficou sabendo desse ruído, e isso daí vai cada dia mais criando força, até chegar num processo. Então, ou seja, eu entrego todo um compliance dentro da clínica dele, de como ele preencher, como ele vai fazer, e tudo isso a gente usa de argumento na defesa. Como foi preenchido, o jeito que foi elaborado. Só que para isso o médico tem que estar totalmente ali treinado, todo o corpo dele ali, né, treinado para a gente ter esse êxito. Legal. Geralmente, assim, tanto para a minha área de contabilidade como para a sua de advocacia, muitos têm a gente como um custo e não como um investimento. Como você vê o advogado como aliado e não um custo? Porque, assim, tem muitas pessoas que elas também têm trauma de advogado, por quê? Só procura em últimos casos, porque às vezes demora para responder, não tem ali um cuidado, um acompanhamento. Como você se diferencia nisso? Priscila, isso daí realmente é uma situação que a gente sempre bate de frente, porque o custo hoje ele é diferente de você ter um valor agregado. E realmente isso. Hoje, às vezes, os médicos estão muito assim resistentes a isso. Por quê? O advogado vai lá, fala que vai fazer, fala que vai acontecer, assinou o contrato, o cara some. Você não consegue mais falar com ele, você manda o WhatsApp, ele não responde, você tenta ligação, ele não responde. Então, isso daí nos dá um pouco de força até, quando a gente presta um serviço de excelência. Então, dentro da minha entrega, eu tenho ali um contrato com o médico, onde vai estar estipulado quantas horas por semana eu, Carlos, vou estar disponível para ele, para a secretária ou para todo o corpo clínico dele. Quanto tempo o meu escritório, todo o meu time vai estar disponível para ele. Quanto tempo nós vamos entregar esses contratos que ele necessitam. Se é em 6 meses, se é 1 ano. Então, assim, o que me diferencia hoje de eu não ser um custo e um investimento é a entrega de excelência que eu vou fazer para ele. É o tempo e a atenção que eu vou dedicar para ele. Legal, muito bom. Vocês aí que estão assistindo esse podcast, é importante, o Carlos, ele identificou uma dor. Exatamente. Uma dor, e por isso que ele decidiu nichar o escritório de advocacia. Então, ele uniu o propósito com uma dor de amigos e hoje ele consegue fazer um trabalho diferenciado, todo especializado para você, médico. Médico, dentista, esteticista, você que precisa se precaver, não espere algo sério acontecer. Isso que a gente está conversando aqui é sobre um legado. Você que tem seu patrimônio, tem os seus bens, já imaginou perder tudo isso porque não se precaveu? Então não espere acontecer, não perca aquilo que levou anos para ser construído. Tenha um advogado especialista nessa área. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Carlos? Imagina, Priscila, obrigado. É uma provocação que eu faço para os médicos. Hoje, se o médico receber uma notificação e ele pegar essa notificação e ler que é de um processo
ou de uma sindicância. A hora que ele pegar os documentos dele, ele vai estar preparado para fazer essa defesa na altura que ele entrega o trabalho dele? Então, isso, Priscila, que assim, eu tento provocar ao máximo o médico. Se o trabalho dele é de excelência, se o trabalho dele é de ponta, por que não ele ter um advogado de excelência ao lado dele? Porque hoje eu tô assim junto aos médicos que eu atendo, muito além de advogado, eu se torno um amigo, porque tem várias horas que eles me questionam ou me perguntam coisas que eu respondo numa velocidade tão rápida que eles me falam: Carlos, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, eu estaria muito mais confortável do que eu estou hoje. Então, eu vejo, se eu fosse médico hoje, eu procuraria um advogado especialista para cuidar dos meus documentos. Se a gente for procurar um médico hoje, nós vamos procurar um médico especialista. Nós não vamos procurar um clínico geral para atender o meu joelho. Exatamente. Para cuidar do meu coração. Nós vamos procurar um cardiologista, um ortopedista. Então, por que eles não procuram um advogado especialista? Se é eles mesmos que deram essa volta para a especialidade. Legal. Hoje, Priscila, eu vejo essa judicialização tão alta e eu fico tão triste, porque eu falo que, além de eu ganhar dinheiro, o que me conforta é eu ver na cara dos médicos que eu atendo aquele sorriso e aquele obrigado que eles me dão de eu estar ali ao lado deles, não como um custo, mas sim como um investimento. Então isso me conforta demais. Hoje eu dou palestras para o 6º ano de medicina, para o último período, onde eu abordo a segurança jurídica. Para quê? Para os médicos que estão se formando não caírem nesses números do CNJ de judicialização. Então, assim, eu dou uma palestra de 45 minutos, onde eu tento fazer essa reflexão neles, para eles começarem já com um pouquinho já de segurança jurídica. Isso está tendo muito resultado. O corpo docente, os coordenadores, quando acaba a palestra, depois de uma semana, eles me mandam tanta mensagem positiva de que o pessoal agradeceu ele por ter me levado, por ter feito essa consciência neles, porque eles iriam sair todo perdido. E principalmente esses médicos que eles vão sair da faculdade e às vezes quando eles estão fazendo a residência, eles vão ali enfrentar plantões, enfrentar ali algumas coisas que eles não estão acostumados. E o plantão hoje é uma coisa assim que eles precisam ter muita cautela. Muita cautela. Vocês estão vendo, né? É muito estudo, muitos anos de experiência, é algo que a gente precisa estar em constante estudo. E antes da gente continuar aí, que ainda tem muita coisa aí que o Carlos vai contar pra gente, explicar, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Essa tela aqui tá cheia, tá linda. São empresas assim especializadas. Temos a FTP Contábil, que está com a gente desde o início do projeto, que é uma contabilidade estratégica, uma contabilidade para empresários que entendem que o papel do contador não é apenas envio de guias, e sim ser um parceiro de negócios, uma contabilidade que busca o crescimento do seu negócio. A Vértice, que ela é uma empresa de regularização de áreas de imóveis. Então, ela trabalha com grandes construtoras, incorporadoras. Então, antes de você ver aquele prédio todo, existiu a Vértice por trás, regularizando áreas, preparando todo o terreno para que a construção seja firme e seja como vocês olham, tudo muito bem esclarecido. A N Formatos, que é a tapeçaria dos milionários, aquele sofá sob medida que abraça sua família, e a Fusion, administradora de condomínios. Muito obrigada. Vamos lá, então? Isso aí, vamos em frente. Sim. Assim, a gente conversando aqui, eu vejo que a sua linguagem é muito clara, muito tranquila,
E todo mundo também tem receio de advogados, porque vai falar, nossa, é uma linguagem técnica que eu não entendo na jurídica. Como que é para o médico falar com você? Qual abordagem você utiliza? A mais simples possível, porque o menos é mais, né, Priscila? E assim, claro que a gente tem que ter um pouco de técnica, um pouco de linguagem ali jurídica, né? Mas eu tento deixar isso daí tudo para um termo técnico quando eu for usar diante de um juiz, diante de um parecer, uma defesa em CRM. Mas, assim, com o médico, eu acho que a linguagem mais popular, aquela linguagem mais clara, é onde a gente consegue ser mais assertivo. Mas eu falo que sempre a gente tem que deixar muito bem claro para o médico. Não é porque a gente está ali conversando com uma pessoa que às vezes não está tão técnica que ela não é capaz. E às vezes nós estamos diante de uma pessoa muito técnica e não é capaz. Isso mesmo. E assim, a gente falou aí que você empreendeu aí por 20 anos. Foi 20 anos? Quase 20 anos, 14, 12, 13 anos, na verdade. E ainda empreende. Ainda empreende. Como que é ser empreendedor, lidar com a advocacia? Como você consegue conciliar tudo? Quando eu deixei a advocacia um pouquinho de lado, eu abri uma empresa, uma oficina de caminhões pesados, onde eu entrego toda a adaptação de chassis para as implementadoras da minha região ali e do Brasil inteiro que buscam elas. Isso daí fez eu criar certa habilidade em formar equipe, em fazer toda a parte ali de... Ou seja, precificação, vamos dizer assim, né? Dentro de toda essa cadeia minha da oficina, onde eu consegui ter toda uma direção de como ter uma empresa de sucesso. Porque hoje eu linko muito isso. A minha advocacia é uma empresa, o consultório médico é uma empresa. Hoje eles têm que tratar isso como uma empresa. Uma empresa onde você tem que saber delegar, onde você tem que saber deixar do portão para fora o Carlos e do portão para dentro o Carlos empresário, saber chamar atenção, saber cobrar, saber dar o tapa, mas também saber alisar, saber gratificar as pessoas pelo trabalho, porque hoje a mão de obra humana, né? Ela está sendo cada dia mais escassa por conta dos maquinários, por conta do celular, por conta de tudo. Então, isso daí me deu uma certa habilidade que hoje eu uso muito ela na advocacia, na liderança de equipe, na formação de equipe, na precificação. Então, ou seja, todo esse arquiteto que eu usei para empreender durante esses 13 anos, eu reverti para a minha advocacia. Uau, muito bom. E agora vamos para algo assim bem específico. Você acredita que o crescimento da judicialização, ela preocupa na medicina? Causa alguma preocupação? Muito. Inclusive, hoje eu estava vendo uma publicação de uma advogada que eu tenho ela como mentora, como aquela pessoa, sabe, onde eu me espelhei para fazer. E ela publicou sobre sigilo médico. Então você vê uma coisinha às vezes tão simples, um sigilo médico, e o hospital foi condenado a pagar uma indenização até um pouco alta por conta de uma má informação. Por que que isso aconteceu? Porque eu acredito que não teve treinamento para aquela equipe médica que estava no plantão, na linha de ponta, e onde escapou ali. Então, você vê como é uma coisa muito séria, muito séria. Então, isso daí faz o nosso trabalho ser cada vez mais assertivo. Claro que não depende só da gente. Às vezes a pessoa que nós vamos treinar, ela pode ser falha. Mas eu falo que a constância nos treinamentos, não deixar a pessoa esquecer aquilo, né? Cada 2 meses, 3 meses, vamos fazer um treinamento? Vamos lá, isso. Isso daí leva a pessoa à excelência. Sim. Porque ela está constantemente lidando com este tema. Agora, quando você faz um treinamento e deixa a pessoa ali esquecida, não é que ela às vezes está fazendo por mal. Não, mas o nosso consciente é assim. Como que a gente aprende? Tempe atenção, tempe atenção, tempe atenção.
Se a pessoa não tem esse tempo e atenção para ela ali dentro, que ou seja, que não é uma coisa que ela tem que ter muito específico, ela acaba se perdendo ali nisso daí. Entendi. E qual o erro mais comum que você vê os médicos que acaba levando esses processos judiciais? Priscila, duas coisinhas muito simples. Prontuário mal preenchido e termo de consentimento livre e esclarecido genérico. Esses dois documentos é a minha linha de defesa. Toda a minha linha de defesa, ela vai em cima do prontuário e ela vai em cima do termo de consentimento. Se isso daí tá falho, eu não tenho linha de defesa. Então são os documentos mais importantes que eu elenco hoje. Não que o restante não seja importante, mas nós estamos falando no mais importante, no que leva mais um médico a ser penalizado. Então hoje, às vezes, o médico ele não vai ser penalizado por um erro médico, mas ele vai ser penalizado por um termo de consentimento livre esclarecido mal feito, de um prontuário mal preenchido. Esses documentos que levam hoje os médicos à condenação. Entendi. E você pensa em dar cursos para quem está se formando ou para quem já é advogado e quer nichar para essa área médica? Penso porque eu falo que o maior prazer de um ser humano, e além de ser humano eu sou cristão, independente de qualquer coisa, tá? Nós não estamos aqui para falar isso, mas eu acho que é esse papel de ensinar. Então eu tenho projetos para o ano que vem de uma mentoria para advogados recém-aprovados na OAB, advogados que querem escalar, mas eu quero junto de mim advogados que querem realmente aprender. Porque eu sou muito crítico, Priscila, com essas coisas. Eu falo para minha filha mais nova que está na faculdade, eu falo para ela, filha, quantos alunos tem na tua sala? 60? 6 vai ser os melhores. 10%. O restante vai ser medianos para baixo. Por quê? O que faz você se destacar e você chegar no extraordinário? Eu tenho duas frases que eu levo muito comigo. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar tá bom. E a outra que eu falo é, não existe crescimento sem dor e sem renúncia. Ou você renuncia e sente dor e cresce, ou você continua na zona de conforto, fazendo o que todos fazem e fica para trás. Então, eu falo que toda a área hoje, dentro da advocacia, dentro da contabilidade, dentro da medicina, 10% vão ser os que vão se destacar e trabalhar acima da média. Aqueles que vão ter liberdade, aqueles que vão ganhar mais. Então, essa é a diferença que eu falo. Você sair da zona de conforto e saber onde você quer chegar. Então eu quero sim fazer uma mentoria para advogados que estão aí perdidos, às vezes com 5, 6 anos de advocacia e não consegue nada e fica ali patinando, às vezes desmotivado. Eu falo que não é porque ele não sabe, é porque ele ainda não saiu da zona de conforto e foi buscar pessoas ali que nem nós buscamos. Por que nós saímos da zona de conforto? Pra gente ser melhor do que os outros. Por que nós vamos buscar um exemplo, o Johnny, como nosso mentor? Para sair da zona de conforto. Porque toda vez ele está ali provocando a gente. Como mentor, eu acho ele extraordinário, porque ele nunca te deixa na zona de conforto. Exato. Ele está sempre ali te provocando para você ir além, para você ir além, para você ir além. Então, eu tenho sim esse desejo da mentoria, eu já tenho ela um pouquinho formatada, porque eu acho isso muito bonito. Eu ser espelho para outras pessoas. Eu estou te perguntando porque dá para perceber que é muita bagagem, realmente você é diferenciado, dá para ver o estudo, o cuidado, então é importante transbordar isso na vida de outras pessoas, de levar isso para quem está perdido ou para quem já advoga, mas não é nichado. Você acha interessante nichar? Ser especialista em algo? Eu acho assim, eu não acho interessante. Eu acho que para a pessoa ser diferente dos outros, ela tem que ser nichada. Ela tem que ser especialista. Porque se ela não for especialista, ela vai estar na média, vamos dizer assim. Então, eu falo que
Você consegue se destacar dentro de qualquer área do direito. Basta você ser especialista. Porque quando você é especialista, você se rotula de um título que é o que eu te falei. Eu dedico tempo e atenção só para isso. Se um médico me procurar por um caso trabalhista, eu tenho advogados de confiança que eu indico. Mas eu não faço. Carlos, você faz para mim? Não. Eu te indico pessoas de confiança que eu sei que são pessoas que fazem o mesmo que eu faço dentro da área deles. Então, eu sou muito a favor do nicho. E às vezes não do nicho, porque eu tô no subnicho. O nicho é o direito médico. Eu tô no subnicho que eu tive essa destreza de identificar para mim como a segurança jurídica de médicos, ou seja, eu agi antes do problema. Então é um subnicho ali, eu já estou um pouquinho mais a fundo do nicho. Verdade. E como a segurança jurídica dá tranquilidade para o médico fazer o que realmente importa, que é salvar vidas? Ele saber que tudo que ele está fazendo ali dentro do consultório está sendo regido, está sendo visto e está sendo revisado por um advogado especialista. Eu acho que é simples. É só isso. Uau! Muito conteúdo importante. E ter empreendido e trazer isso para a advocacia, qual tem sido o seu principal desafio? Hoje o meu principal desafio está sendo eu conseguir, dentro deste todo o meu histórico de entrega, trazer pessoas junto comigo que querem pagar o preço que eu paguei. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas que querem estar comigo, mas elas não querem fazer o que eu faço. Saí que nem eu saí hoje lá de São José do Rio Preto, vim aqui, tive uma reunião de manhã em Alphaville, almocei com um advogado amigo meu, estou fazendo esse podcast com você, tenho um bate-papo com um amigo seu logo depois aqui do podcast e estou voltando para São José do Rio Preto no mesmo dia. Então, se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque eu me propus a pagar o preço. E é essa a dificuldade que eu acho. Das pessoas que quererem pagar o preço que eu estou pagando, mas elas querem estar onde eu estou, sem pagar esse preço. E isso é impossível. E como a base em normas como CFM, CRM, LGPD, STJ e bioética dá força à sua atuação? Não só isso. Tem mais? Tem muito mais. Tem muito mais. Tem protocolos internacionais, Nossa, tem regimentos, bastante tem detalhe, regimentos internos, tem julgados que a gente tem que estar muito atento. Então, tudo isso que você falou e mais um pouco é o que eu uso para deixar os meus documentos estrategicamente corretos. Então, é todo esse estudo dentro de todos esses passos que me faz ser especialista. É muita coisa. É muita norma. Nossa, tô vendo. E assim, para o médico que está assistindo a gente, ou para algum advogado, como que eles te procuram? É pelo WhatsApp? Tem a rede social? Como que funciona? Ô Priscila, eu criei um sistema onde eu tenho o meu Instagram, que ali eu me posiciono como especialista, porque eu só abordo temas voltados a médicos. Eu vou em congressos médicos que eu não vou aprender nada ali, porque é tudo termo médicos, mas eu vou estar ali entendendo um pouquinho a linguagem médica e fazer contatos com médicos. Então tem muitos congressos que, a hora de eu fazer a inscrição, eu não consigo fazer, porque precisa do CRM para fazer a inscrição. Aí eu vou tentar em contato com quem está organizando, vou até conseguir falar com ele. Aí quando eu me posiciono para ele que eu sou advogado especialista de médicos, que ele entra no meu Instagram, ele me dá a oportunidade de participar do congresso. Entendi. Eu participo de eventos, imersões, onde o tema ele é mais voltado para o consumidor,
ou seja, para aqueles advogados que fazem ação contra médicos, contra SUS, contra plano de saúde, mas eu vou ali para me ficar atento no que está acontecendo contra os médicos, para mim usar nos meus papéis, nas minhas formatações, nos meus estudos. Então, é isso que, assim, faz eu me diferenciar. Eu não me sinto na zona de conforto. Eu falo que a partir do momento que eu me senti confortável, eu acho que ali eu tô ficando para trás. Eu procuro sentar em mesas onde eu sou o que menos sabe, para mim tentar aprender. Se eu tiver sentado em mesas que eu sou o que mais sabe, eu já tento pular de nível, porque ali eu já não estou aprendendo mais nada. Então, eu mesmo me provoco a ser melhor a cada dia. Interessante. E deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir. Vamos deixar. O meu Instagram é @CarlosTadini, que é por trás de uma marca, é a minha marca, Carlos Tadini. O meu Instagram ali, vocês têm tudo o que vocês precisarem, tem meu contato. E também, quem estiver assistindo aqui, a Priscila também, minha sócia no Fire, tem meus contatos. E mais uma provocação eu faço para os médicos. Médicos, fiquem atentos, porque a hora que o problema bate na tua porta, a gente não tem como fazer mais nada. A gente consegue fazer dali para frente. Porque nada que está no papel para o mundo jurídico existe. Então, se vocês têm papéis ali rasos, falhos, é aquilo que eu vou ter que usar para fazer a tua defesa. Então, ou seja, vamos trabalhar antes do problema existir. Isso aí. E antes da gente ir pro nosso quadro fixo, você sabe que a gente tem um quadro fixo aqui, né? Você sabe disso? Não sei. Para mim tá sendo surpresa. Tá preparado? A gente está preparado para tudo. Para revelar os bastidores. Vamos lá. E antes de ir para o quadro, quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores Fusion Administração de Condomínios. Você que quer uma gestão eficiente para o seu condomínio, a Fusion, nossa nova patrocinadora. N Formatos, Tapeçaria dos Milionários. Você que precisa de um sofá sob medida, que te acolhe, que te abraça, é com a N Formatos. E a Vértice, que vem com inovação, tecnologia para áreas de regularização de imóveis. Tem muito a agregar aí para construtora, incorporadoras e a FTP Contábil. Contabilidade com inteligência e estratégica. Vamos lá? Vamos lá. Então, esse quadro aqui é o seguinte. É um quadro que a gente vai além do que está por trás. Porque, como eu falei no início, ter um CNPJ de sucesso exige um CPF de sucesso. E hoje a gente vai conhecer um pouco do Carlos. Vamos lá. Qual foi o maior aprendizado que Deus te deu nesse período de transição da vida empresarial para a advocacia? A entrega que eu posso fazer aos meus clientes e a liberdade de dar a eles uma profissão mais tranquila. E você teve algum medo? Você pensou em desistir nessa transição? A gente tem medo praticamente quase de tudo, né? Nós somos seres humanos. A gente tem medo, às vezes, até de gravar um podcast. Por mais que a gente domine o tema, a gente tem medo, mas eu falo que o medo não vem de Deus. O medo, ele é totalmente contra os princípios milenares. Então, ou seja, por mais que a gente tenha medo, eu tenho um Deus que eu confio que vai. Ou seja, se eu der o passo, ele vai me dar o chão. E você é um homem de fé, desde quando eu te conheci, que eu acompanho você, sua esposa. Qual foi o momento assim que você teve que ter muita fé? Foi no momento do estudo em si. Ou seja, toda aquela rotina que eu tinha, longe dos estudos, passeios, amigos, festas, que eu tive que me renunciar disso para mim ter um estudo de excelência. Aquilo que nós falamos antes. Não existe crescimento sem renúncia e sem dor. Então, ou seja, eu tive que me adaptar novamente à concentração, me adaptar a falar não. Vamos jantar hoje? Não. Vamos sair hoje? Não. Vamos viajar esse final de semana? Não, que eu tenho que estudar. Então, assim, foi eu me refazer
emocionalmente para buscar aquilo que eu queria. Existe alguma dor pessoal que virou combustível para você ajudar médicos a não passarem pelo mesmo? Foi um combustível, foi um médico amigo meu que ele se queixou de um processo que ele sofreu por uma coisa tão mínima, que aquilo me deixou totalmente entristecido. Porque a pergunta que eu fiz para ele foi: infelizmente, você está pagando pelo preço da sua imprudência. Você sabia, você tem a noção que você precisa, todos os médicos têm a noção que precisam de advogados, que eles precisam de termos, que eles precisam de contratos, mas nem sempre eles buscam isso. Então, um pouquinho é imprudência. Eu falo que é imprudência. Sim. Então, foi essa dor dele estar ali emocionalmente falando comigo, totalmente, por mais excelente que ele é profissional, a cabeça dele tá totalmente desmotivada. Então, isso daí que me fez buscar essa entrega para os médicos, que nem você me falou, de dar um conforto para eles exercerem a medicina com total segurança. A palavra é essa, exercer a medicina com total segurança. E isso foi combustível, ver a dor desse amigo. Foi. E se você pudesse abrir a porta e conversar com o Carlos, que estava prestes a deixar a advocacia lá atrás, o que você diria a ele? Foi o que minha esposa me disse. Eu nunca desisti de te ver novamente de terno e gravata. E eu acredito que Deus usou muito ela nesta trajetória. Porque ela nunca me impôs isso. Porque tudo que é imposto, parece que a gente vai ao contrário, né? A gente não quer, né? Mas ela foi com aquele jeitinho dela, me mostrando, né, que eu poderia estar mais, que eu poderia ser mais, que eu poderia eu mesmo estar mais feliz do que eu estou fazendo. E eu acho que com a Ana Laura também ali foi o ponto-chave, e a Maria Luísa completou, fazendo que queria fazer medicina. Então, porque a nossa família é muito assim, né? A gente chora e a gente dá risada pela dor de cada um nosso ali. Porque eu falo que o meu maior patrimônio é a minha família. Não existe nenhum sucesso profissional que ele faça você ter um prejuízo familiar que compense. Então, a minha família é a base de tudo para mim. Qual é a sua maior motivação por trás da sua marca hoje? Deixar o meu legado e ensinar pessoas que, se eu conseguir, eles conseguem. Porque não existe ninguém mais do que o outro. O que é mais já acabou, não está mais aqui com a gente. Então, se a Priscila conseguiu, eu consigo. Se aquele advogado famoso conseguiu, eu, Carlos Tadini, vou conseguir. Porque depende só de mim. Depende do meu combustível, depende do meu querer e depende da minha motivação pessoal. Então, esse é a minha, por trás da marca do Carlos. Deixar essa marca. Eu aprendi com o Carlos. Eu me espelhei no Carlos. Aquilo que o Carlos falou deu certo. Porque se deu certo para mim, vai dar certo para os outros. E hoje em dia é muito comum você ver pessoas mais velhas falando: não, estou muito velho para mudar, não vou conseguir estudar mais, já passou muito tempo, hoje os novos vêm com tudo, vêm com energia. Como é o Carlos tendo que recomeçar depois de vários anos de experiência? Saber que hoje os novos, eles não têm essa força que nós grisalhos temos, essa força de querer vencer, essa força de querer conquistar. Às vezes, para eles, tudo é muito fácil. Às vezes, o pai monta um escritório de advocacia, ele está ali ganhando um pouquinho, o pai tem um patrimônio. Então, ou seja, aquele prazer de você falar: isso daqui foi eu que conquistei, isso daqui foi eu que fiz, eu que ganhei com o meu suor, com o meu trabalho. Então eu acho que hoje nós, dessa geração dos 45 aí, nós temos muito mais força para conquistar do que os novos. Porque os novos hoje,
Por mais acesso que eles têm às informações, eles não usam ao seu favor. Eu, quando eu comecei, eu assisti muito podcast. Porque hoje você consegue tirar muita coisa dos podcasts. Se você quer ter alta performance, assiste podcast do Joel J, do Guto Galambra, desse pessoal da alta performance. Se você quer vender, assiste o podcast do Caio Carneiro, da Adma, pessoal de venda. Que ali você vai tirar bastante coisa deles. Então, os jovens não têm esse querer que a gente tem. Uau! E para a gente encerrar, eu quero que você deixe uma frase para as pessoas que estão assistindo, que ainda vão assistir, para sua família. É aquela frase que eu carrego para mim, né? Além daquelas duas que eu já entreguei hoje, a outra frase que eu deixo é a frase que fala o seguinte: nós somos os protagonistas da nossa história. Então não adianta a gente se lamentar aonde a gente está hoje. Porque isso é consequência do que a gente não está fazendo para sair deste lugar. Então, eu sempre falo, cada um tem a vida que merece. Se você está no conforto e esse conforto não está sendo bom para você, não adianta você ficar reclamando, você ficar se martirizando ou se você ficar se vitimizando. Não, você sai dessa zona de conforto, você tem a atitude e você vai buscar o seu prazer. Então, a frase é essa: se você hoje está onde você está, é consequência das suas escolhas e das suas decisões. Isso aí, uau! Parabéns aí, Carlos, pela sua força, pela sua coragem em mudar, em transformar, em buscar conhecimento, buscar os melhores mentores. É inspirador. Obrigado. E você que nos assistiu, que gostou da história do Carlos, eu sei que ele ainda tem muita coisa que ele passou aí na trajetória de vida dele, mas curte, compartilha, segue a gente aqui no YouTube, que eu tenho certeza que esse conteúdo tem muito para agregar. Obrigada e até a próxima.